Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E hoje, nessa aula, nós vamos falar da importância da língua portuguesa no mundo. Por que disso? Porque a língua portuguesa, ela é falada em mais de 9 países. Ela é um dos 10 idiomas mais falados no mundo inteiro. E nós vamos entender um pouquinho do contexto histórico da formação da língua portuguesa, tá? Quais países que falam esse idioma e também qual é a sua real relevância aí no mundo. Tranquilo? Então, vamos começar a nossa aula. A gente vai fazer a leitura aqui e caso vocês tenham dúvida, anotem a dúvida para a gente poder conversar depois, ok? Bom, o português tem uma razão profunda de ser. Esse texto aqui é do romancista brasileiro Marco Lucchesi, ok? O português tem uma razão profunda de ser, de um grande império das palavras que não tem mais um instinto colonial, mas de uma comunidade. Então ele para de ser aqui uma língua do colonizador, tá? Que a gente vai entender também essa parte ao longo do nosso curso, do colonizador, para um espírito aqui de comunidade. As possibilidades de ser, as possibilidades de se ver no espelho e de encontrar uma parte de mim que está na África, em Portugal e nas ilhas. Tudo isso faz com que a compreensão de uma língua como a nossa seja uma língua de fronteira, ele explica. O que significa dizer pátria de poetas, escritores, uma língua que se abre para as diferenças. Então é justamente isso. Quando nós realmente iniciarmos aqui o estudo da língua portuguesa, vocês vão perceber que, principalmente na vertente brasileira, obviamente porque eu sou nativo do Brasil, vocês vão perceber que ela é uma língua proveniente de uma miscigenação, que ela é uma língua proveniente de uma mistura de etnias, de culturas, tá? Então essa já é uma certa base da formação da língua portuguesa da sua vertente brasileira, tá? Claro que a língua portuguesa falada nos países africanos também tem ali o seu léxico próprio, também tem ali a sua riqueza própria, ok? É o que a gente precisa também aprender a entender também, tá? O idioma é um fator de identidade cultural muito importante em uma sociedade, correto? O português é falado por mais de 250 milhões de habitantes no mundo. No Brasil, em Portugal, na África e na Ásia também, tá? Além de fomentar a identidade cultural, o uso do idioma acaba tendo repercussão social, econômica e política. E aqui eu já vou dar um spoiler que futuramente em uma dos nossos encontros nós vamos entender a relevância, né, e a conexão entre língua, né, a língua e a política, a língua e a economia, a língua e a religião. Quais são esses pontos de cruzamento aqui, ok? O português é a língua oficial em 9 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Tá? Além de territórios autônomos, como é o de Macau, tá? Na China, e regiões as quais tiveram grandes influências dos portugueses, né? Como Zanzibar e Tanzânia, ali na África, Malaca, na Malásia, e a chamada Índia Portuguesa, formada por Goa, Damão, Ilha de Angediva, Simbor, Gongolá, Diu, Dadra e Nagaraveli, na Ásia. Ok? A língua portuguesa é um dos mais importantes idiomas do mundo. Possui mais de 230 milhões de falantes. A gente viu que é falado mais 250, né? O que faz dessa língua uma das 10 mais faladas no mundo. E isso tem uma perspectiva de crescimento,
ok? Até 2030 tem uma certa quantidade de crescimento e até 2100 um boom ali, principalmente nos países africanos, tá? Com a intenção de aumentar a cooperação e o intercâmbio cultural entre os países lusófonos, tá? Países lusófonos, o que são? O que é isso, né? Países lusófonos são os países que falam a língua portuguesa, tá? Que tem ali a língua portuguesa como uma das línguas oficiais, tá? Então foi criada ali em 1996 a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o que a gente vai chamar simplesmente de CPLP, tá? Que reúne todos os países de língua oficial portuguesa. O Brasil figura como principal representante, uma vez que é o país com o maior número de falantes da língua hoje, tá? Hoje nós somos ainda, o Brasil ainda é o país com o maior número de falantes da língua portuguesa. A maior parte do léxico do português é derivado do latim, tá? E do latim vulgar, tá? Mas isso a gente vai conversar depois, ok? Porque o português ele faz parte ali do ramo das línguas românicas, tá? Porém, por causa da origem celta de Portugal e a participação do país na era dos descobrimentos, foram adotadas palavras de todo o mundo. Ou seja, essa questão de Portugal ir descobrindo lugares, né? Colonizando lugares, acaba aqui tendo novamente a adoção de outras palavras. E quando, eu vou dar um spoiler, quando a gente estuda aqui a história da língua portuguesa, né, a gente percebe que ela vem do latim. Mas essa questão aí dessa conquista do Império Romano com outros povos é o que faz com que haja essa variação dos idiomas, né? Então começa a ter uma mistura do latim com outro idioma, começa a ter ali essas línguas de contato, e isso faz com que apareçam novos idiomas. E é assim também que surge esse léxico aqui da língua portuguesa, tá? No século XIII, por exemplo, o léxico do português tinha cerca de 80% de suas palavras com origem latina e 20% com origem pré-romana. Atualmente, a língua portuguesa tem em seu vocabulário termos provenientes de diferentes idiomas, né, como o provençal, o holandês, o hebraico, o árabe, o persa, o quichua, o chinês, o turco, o japonês, o alemão e o russo. Tá? Além de idiomas mais próximos, né, que a gente diria hoje aqui de nós, né, mais assim, usuais, digamos assim, que seriam o inglês, o francês, o espanhol, obviamente, e o italiano, né? A língua portuguesa espalhou-se pelo mundo no período das grandes navegações, que vão do século XV ao século XVI. Nessa época, Portugal fez colônias no Brasil e em diferentes regiões da África. Tá? No Brasil, o português foi fazendo parte do cotidiano da população aos poucos. Olha só, aos poucos. Tá? De 1500 a 1654, a língua era usada apenas nos documentos oficiais. Tá? No cotidiano falado, o que prevalecia eram as línguas indígenas modificadas na interação com os imigrantes. Inclusive, quando a gente estuda um pouco da literatura, a gente percebe que tem essa parte ali, né? Quando a gente estuda um pouco dessa história, a gente vê a parte de catequização dos índios, a gente percebe que eles tentam criar um certo vocabulário para eles se comunicarem com os indígenas, né? Então, isso aqui, inicialmente, quem falava português no Brasil eram os portugueses. E aí, os povos indígenas que viviam aqui falavam as suas respectivas línguas e tentavam aí ter essa troca, essa comunicação com o colonizador, né? Com o tempo, mais nativos portugueses foram chegando ao Brasil e a língua passou a ter forte presença na comunidade. Isso torna-se mais intenso com a chegada da família real ao Rio de Janeiro em 1808. Nesse momento que também surge a imprensa,
né? Nesse período. E aí é que nós temos a consolidação da língua portuguesa aqui no Brasil. Tá? A língua portuguesa, então, aqui no Brasil, ela passa a ser influenciada pelas línguas africanas, tá? Porque os povos africanos que foram trazidos como escravizados, né, escravizados, como é o caso do Kikongo, Kimbundo, Fon, Yoruba e tantos outros, eles passam a ser essas línguas africanas passam a ser usadas por pessoas que viviam em contato com os negros. Então a gente começa a ter uma mistura aqui do português de Portugal, as línguas indígenas daqui do Brasil e as línguas africanas dos escravizados. Que perceba que não é uma língua africana nem uma língua indígena, são várias. Tá? Então, palavras de origem africana como fubá, moleque, bunda, cachimbo e acarajé foram incorporadas no vocabulário brasileiro. Após a independência do Brasil, houve uma grande imigração da Itália. Olha só, então perceba, a gente já tem, entre aspas, três pontos chaves aqui, né, de idioma, que são os idiomas da língua africana, que são vários, né, as línguas africanas aqui várias, o português de Portugal e as línguas indígenas. Então a gente já tem aqui uma gama de idiomas, uma gama de línguas formando o nosso idioma aqui do Brasil, né, a nossa língua brasileira, né, vamos falar assim. E após a independência, né, há a chegada de imigrantes italianos e alemães. Olha só. Então a gente vai incrementar aqui, acrescentar aqui mais duas línguas, dois novos idiomas aqui. Tá? E isso vai fazer o quê? Contribuir com a diversificação de dialetos em diferentes regiões do país. Dessa forma, não é correto pensar que a pronúncia no Brasil é de origem portuguesa somente, tá? Pois possui influência indígena, portuguesa, africana, italiana, alemã e tantas outras, que aqui não são citadas, como hispânicas, holandesas, francesas e etc. Tá? Agora, nós vamos falar um pouco dos países lusófonos. Tá? Devido às grandes navegações e os descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI, o Império Português se expande e, com ele, sua língua, que foi levada para os territórios conquistados na África, na América, na Ásia e na Oceania. Mesmo tendo sofrido consideráveis perdas, ainda hoje o seu domínio político abarca mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, o que é aproximadamente a sétima parte da Terra. Tá? Olha isso. O português é a língua oficial nos países lusófonos, como eu disse acima, né? Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Ele é falado em povoações espanholas da zona Hariana, tá? Como Hermesinde, na província de Zamora, tá? Ou Zamora, não sei como pronuncia aqui, eu acho que é Zamora, tá? Em Alamedilha, na província de Salamanca, e em San Martín de Travejo, Euras, Valverde, del Fresno, Herrera de Alcântara e Cedillo, na província de Cáceres, tá? Em Olivença e arredores, na província de Badajoz, creio. Nas áreas de fronteira com o Brasil, a língua portuguesa tem penetrado em território hispano-falante, formando um dialeto misto. Aqui é legal. Essas fronteiras, gente, essas línguas de contato, aqui, por exemplo, aqui no Brasil a gente faz fronteira com Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina. Então, o que acontece? Essas fronteiras que são formadas aqui, há uma língua falada nessas fronteiras, tá? Então, existe ali, muita gente fala, porque é o portunhol, porque fala errado. Para de falar isso, pelo amor de Deus.
portunhol não é errado. Isso é uma língua de contato, criatura. Tá? Isso é uma língua de contato. Tá? Ou é uma língua de contato ou é uma interlíngua. Ok? Ou é uma interlíngua. Mas você não vai dizer que está errado quando você diz um portunhol. Ok? O que acontece? Essas pessoas que vivem nas fronteiras, ainda há o caso de países que falam algum idioma indígena. Então, há novamente uma mistura aqui entre o espanhol, algum idioma indígena, que eu não vou saber dizer exatamente qual é, e o português. Então, há novamente aqui a formação de um dialeto, de um léxico diferente, ok? E isso acontece muito, essa é a língua de contato, tá? Essa parte interacional é muito interessante também, porque isso mantém o idioma vivo, isso aumenta o léxico, isso aumenta a probabilidade de continuação, de transformação desse idioma, tá? O português é o meio natural de comunicação de mais de 200 milhões de pessoas, o que o faz estar entre as 10 línguas mais faladas do mundo, não se levando em conta os usuários dos falares fronteiriços. Ou seja, além de estar entre os 10, né, mais falados do mundo, a gente não contabiliza essas línguas faladas na fronteira. Tá? E também não se leva em conta os falares, né, do crioulo, do Suriname e do mapeamento do Curaçao, nem os do galego, sem contar também os imigrantes. Então a gente vai falar um pouquinho agora aqui sobre os países lusófonos, beleza? Vamos lá, começar aqui. Aqui estão as bandeiras, né? Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E se você não sabia que todos esses países falam português, prazer, todos eles falam português. Claro que existem aqui, por exemplo, nos países africanos, outros idiomas, né? Além do português. O português ele é uma língua oficial, mas existem outros idiomas também, como no Brasil, que é a língua oficial. A língua portuguesa é a língua oficial, mas nós temos também a língua de sinais, nós temos as línguas indígenas ainda existentes no Brasil, temos o dicionário indígena aí funcionando, tudo mais. Então vamos lá, gente. Angola, gente. Angola é um país de mais de 30 milhões de habitantes e está localizada no continente africano, tá? O território sofreu influência dos portugueses desde o século XV, tendo sido uma de suas colônias. A independência aconteceu em 1975. Vocês vão perceber que em 1975, quase todas as colônias africanas, elas se tornam independentes, porque acontece alguma coisa lá em Portugal que no final aqui dessa aula eu vou contar para vocês, tá? Então, em 1975, o português vira o idioma oficial, tá? Mas existem outras línguas, como o quimbundo. O quimbundo é uma das línguas que são faladas também lá em Angola, tá? E a capoeira veio dos escravizados angolanos, tá? Para se defenderem ali dos seus senhores, que eram violentos, e aí eles disfarçavam as lutas, né, a luta ali da capoeira com a música. Cabo Verde. Cabo Verde tem 550 mil habitantes e fica em um arquipélago do Oceano Atlântico próximo à costa africana. Esse território foi explorado pelos portugueses ali inicialmente, que começaram então a colonizar a ilha. Tá? Só que em 1975 ele se tornou independente de Portugal. Lá também, né, lá em Cabo Verde se fala crioulo, francês e inglês. Charles Darwin, gente, visitou Cabo Verde em 1832. Então aí fica uma informação extra. Darwin visitou Cabo Verde em 1832. Passamos agora para Moçambique, que é um país de 30 milhões de habitantes e é o segundo país com mais falantes de língua portuguesa, lembrando que o primeiro é o Brasil ainda hoje. Tá? Fica também no continente africano e ele foi descoberto por Vasco da Gama em 1498 e foi anexado em 1505 ao Império Português. A independência também aconteceu em 1975 e Moçambique é um país lindo. Se vocês procurarem fotos de Moçambique, vocês vão ver que é incrível. É um lugar muito bonito. Procurem imagens.
Portugal tem mais de 10 milhões de habitantes e 150 mil são brasileiros. Olha isso, gente. 10 milhões de habitantes, sendo que dessa parte, 150 mil são brasileiros. Muitos brasileiros eles vão morar em Portugal porque é mais fácil conseguir a documentação para tentar a vida na Europa. Tá? Ele fica ali no continente europeu e foi ocupado por celtas, galaicos e lusitanos. Ele foi responsável pela colonização de vários países. E o português foi adotado em Portugal em 1290. Eles também gostam de futebol, de ir à praia e cerveja. São Tomé e Príncipe é um país pequeno que fica no continente africano e foi descoberto por João Santarém e outros portugueses em 1470, no dia de São Tomé. Né? Tornou-se colônia de Portugal no século XVI. A sua independência aconteceu em 1975, né? E a língua oficial é o português, e 98% das pessoas falam essa língua. Tá? O nome do país é em homenagem ao Dia de São Tomé, quando os portugueses chegaram a Portugal, e ao príncipe de Portugal, para quem se pagava impostos sobre a produção de açúcar na ilha. Então, por isso, São Tomé e Príncipe. Tá? Timor-Leste, que fica ali no continente asiático, também foi colonizado pelos portugueses por volta do século XVI e tinha o nome de Timor Português. Tornou-se independente de Portugal em 1975, tá? E a língua portuguesa é uma das línguas oficiais, e lá há mais de 32 línguas, ok? Há mais de 32 línguas. O crocodilo é o animal sagrado do Timor-Leste. Aqui é uma curiosidade para vocês. O crocodilo é o animal sagrado de Timor-Leste, ok? Passando aqui agora para a Guiné Equatorial, né, que possui 1 milhão de habitantes e foi uma colônia portuguesa entre 1464 e 1778. Depois, ela se tornou uma colônia espanhola, tá? Entre 1778 e 1968. Em 2007, o presidente da Guiné Equatorial tomou a decisão de tornar a língua portuguesa a terceira língua oficial do país, depois do espanhol e do francês. Macau, que é uma das regiões administrativas especiais da China, desde 20 de dezembro de 1999. Tá? Antes dessa data, Macau foi administrada e colonizada por Portugal durante mais de 400 anos. O português foi estabelecido em Macau quando os comerciantes portugueses estabeleceram um assentamento permanente em 1537. Apesar disso, a língua não era falada amplamente na região, mas devido às relações comerciais, o português virou a língua oficial. Lembra, gente, sempre que aqui já dá um ponto para vocês da importância da relação entre língua e economia. Tá? Então, por questões comerciais, a língua acaba virando aqui uma língua oficial. Informações. Goa foi colônia portuguesa até 1961. O português é falado pela população idosa, mas não é oficial, tá? Lá em Goa. Em Luxemburgo também se fala português, inclusive há placas e sinalização em português, tá? E agora, né, o Brasil é o maior país que fala português no mundo e a gente vai aprender um pouco sobre o Brasil durante o nosso curso de português. Em 1975, houve uma revolução em Portugal e uma tentativa de golpe militar. Então, por isso, nesse ano, muitas de suas colônias se tornaram livres. Então, essa é a razão porque Portugal acaba perdendo, deixando de ter tantas colônias em 1975, por causa de uma revolução e uma tentativa de golpe militar. No Brasil, antes da chegada dos portugueses, havia entre 600 e 1.000 línguas indígenas faladas. Tá? Atualmente, existem cerca de 154 línguas indígenas faladas no Brasil. Ou seja, além de português, a gente tem também aqui no Brasil as línguas indígenas, as línguas de sinais e algumas línguas de imigrantes, como eu já falei também aqui para vocês, ok?
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ficado claro para vocês. Leia esse texto novamente, estude e qualquer coisa, anotem as suas dúvidas e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!